Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, o repórter Justiça. Sequência de imagens de construções urbanas em andamento. Elas estão crescendo, se expandindo e se tornando ainda mais populosas. Cidades do mundo todo enfrentam problemas parecidos, com crescimento acima do planejado, serviços básicos como transporte, saúde, saneamento e educação são negligenciados, prejudicam a qualidade de vida e aumentam a desigualdade social. Até 2050, a população mundial será 68% urbana. Isso significa um aumento de 2,2 bilhões de pessoas anualmente, segundo o relatório mundial das cidades, publicado pela ONU Habitat. Professora de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília e líder do Grupo de Pesquisa e Extensão Periférica de Trabalhos Emergentes, Lisa Andrade explica que esse inchaço populacional é devido à falta de investimento no campo e planejamento inadequado em relação às populações carentes. Nós temos casos na Europa, por exemplo, que as Luísa populações Andrade, mais pobres, professora. elas são incluídas, habitação e interesse social nas áreas centrais. Né? Então, qualquer empreendimento que se fizesse, por exemplo, 30% tinha que ser destinado à habitação e interesse social. Elas ficam à margem. Então, você pega o caso da Vila Cauí, que teve esse problema sério de inundação, né? Elas estão ali há 40 anos, à margem. Nossa equipe veio na Vila Cauí, no Distrito Federal, após as fortes chuvas do início de janeiro, que fizeram o córrego Riacho Fundo transbordar. E não é a primeira vez que cenas como essa acontecem. O problema aqui é recorrente. O cenário é de destruição. A água leva tudo pela frente. As pessoas ficam em choque. Tem gente que fica parado dentro de casa olhando as coisas. Walter Siqueira, tem gente prefeito que nem comunitário. pagou a prestação ainda do armário novo, do guarda-roupa novo que comprou. Né? Foi o que eu escutei. Poxa, nem terminei de pagar esse guarda-roupa. E a pessoa, quando está perdendo tudo, fica em estado de choque. Né? É uma cena que eu não desejo para ninguém. Como prefeito comunitário da vila, Walter é acionado sempre que essas enchentes reaparecem. Ele conta que os moradores ainda tentam retomar a rotina, muitos com cozinhas, salas e quartos vazios. E eles ficam apreensivos, né? Com temor de uma retirada que não considere Walter os Siqueira, vínculos que eles prefeito têm, comunitário. sociais, né? Os vínculos afetivos, né? A vivência com a cidade. A população hoje ela teme uma nova chuva e ela teme também uma ação do governo que não respeite, né, esse tempo de moradia, esse vínculo que elas têm com a cidade. A Vila Cauí é uma região não regularizada do Distrito Federal. Faz parte do Núcleo Bandeirante. Nasceu sem planejamento e, consequentemente, sem um plano diretor. Segundo essa advogada, o documento traçaria as diretrizes de desenvolvimento do local. O plano diretor é muito importante para poder prever de que forma Tatiana Rainer, advogada. Que os serviços públicos devem ser adaptados a essa nova realidade de crescimento da cidade, né, prevendo, né, esse inchaço, né, e antecipando e evitando a saturação dos serviços públicos e até de infraestruturas urbanas. Então, é preciso planejar o futuro da cidade de forma a adequar os serviços às novas necessidades da população que está em expansão. Em tempos de chuvas, a vila toma conta do noticiário local pelos alagamentos e perigo de desabamento das casas. E eu tô aqui em uma das casas atingidas pelas fortes chuvas. Renata Teodoro, Núcleo Bandeirante DF. Só pra gente ter uma noção de onde a água veio parar, ó. Bate aqui, um pouco abaixo da minha cintura, mas é água suficiente para levar embora eletrodoméstico, roupa, guarda-roupa, alimentos, que foi o que aconteceu aqui com você, né, Poliana? Licença, obrigada por receber a gente aqui. A geladeira você conseguiu salvar? A geladeira eu consegui salvar. Sim, mas o fogão não? O fogão não, que eu ganhei de doação já ganhei umas coisinhas de doação, mas perdi muita coisa. Então vamos entrando aqui mais um pouquinho, ó. Fogão de doação, móveis
Por conta dessa água que é com muito barro, né? Vai se destruindo. Vai destruindo, vai mofando tudo. Esses alimentos aqui é de doação, porque você perdeu todos os seus mantimentos também, não foi? Todos os meus mantimentos, perdi todos. E tem que ir se virando como pode, com a ajuda dos amigos, dos vizinhos, dos colegas e das pessoas que se comoveram com a nossa situação. E tem mais ainda aqui no quarto, porque colchão, tudo também foi perdido, né? Foi. A água foi para onde aí na sua casa? Aqui no quarto? No quarto aqui, ó. Quase derrubou a parede. Poliana mora nesta casa desde que nasceu, há 34 anos. Quando viu que a água já tinha tomado conta de tudo, ergueu móveis e eletrodomésticos e correu para salvar o cachorro. Quando pergunto como ela se sente por começar o ano assim, a resposta vem com as consequências do sofrimento. Me sinto, vamos lá, igual Poliana um de de Souza, barro, auxiliar né? de Tipo, ensino. querendo defender, lutar pelo meu ninho, mas assim, ao mesmo tempo me sinto um nada, né? Porque você conquistar tudo e de repente você não tem mais nada. É uma sensação de trabalhar e não ver resultado. É isso. Os moradores estão recebendo tudo quanto Renata é tipo de Teodoro, doação, Núcleo até Bandeirante de DF. sabão para lavar roupa. Essa máquina aqui está trabalhando desde o dia que a enchente começou. E ó, ainda tem muita roupa para colocar para lavar. Então eu vou conversar agora com a dona da casa. Licença, Neuza. Muito obrigada também por receber a gente. Esse sofá aqui já foi de doação, porque você perdeu o sofá da sua sala, né? Sim, ganhei esse. E aí, Neuza, quantas roupas você já lavou, já que você perdeu todos os guarda-roupas e todas as roupas ficaram molhadas? Quase todas, né? Que Neuza Maria da molharam Silva, e a dona gente de tinha casa. que lavar para reaproveitar. A gente ganhou também muita doação de roupas, mas a gente tinha que lavar elas também. Mesmo com todas as doações que recebeu, ainda falta o guarda-roupas, que tem feito uma falta danada para ela, para a filha e para os netos. Fica difícil porque Neuza Maria você da vai Silva, lavando, dona mas de não tem casa. onde colocar, organizar. Então acaba ficando igual tá ali, ó, em cima da cama, Sim, né? Tudo em cima da cama, porque é a forma que você tá tendo de se virar. isso. E você não estava em casa, você estava viajando. Como é que ficou o coração quando você soube que a tua casa estava debaixo d'água? Fiquei no desespero e doida para voltar e não estava conseguindo. Mas no dia Neuza Maria seguinte da eu Silva, dona voltei, de casa. porque eu não podia deixar minha casa debaixo de lama. E o pouco que a gente consegue trabalhando com muito esforço, né? E acabar. O sentimento de tristeza e o abalo emocional tomaram conta. Por mais que você Neuza é Maria da humilde, Silva, sua dona casa de é casa. humilde, mas você quer sua casa arrumadinha, limpinha, né? E você vai conseguindo as coisas, igual eu falei, com trabalho, muito trabalho. Você compra um móvel, você tem que pagar ele com 12 vezes, 24 vezes. E às vezes você nem terminou de pagar aquele móvel e aí acabou com a chuva. Assim como a Poliana e a Neuza, Isabel também ficou no prejuízo. Mora aqui há alguns anos e cuida de 3 netos. A aposentada conta que foi a primeira vez que a chuva alagou a casa dela. Quando eu vi, foi água entrando e eu saí correndo com os meninos, Isabel botar Cristina o dos que Santos, puder em aposentada. cima do sofá e pronto. E a cama, o box, o outro eu perdi, né? E só deixei aquele ali. E botei os colchões em cima. E pronto. A geladeira, graças a Deus, que ainda funcionou, porque ela estava dentro d'água. Perdeu o fogão, mantimentos, cama. O pouco que conseguiu salvar está molhado. Tem dormido na sala com os netos. Na geladeira, marmitas de doação. O pão é fresco, de hoje, presente de um vizinho. Pequenas atitudes que ajudam essas famílias a seguirem de um dia para o outro. É a vida. A gente luta, trabalha, compra e faz Isabel tudo de Cristina novo. dos Santos, aposentada. Perde e assim vai. Imagens do interior da geladeira de Isabel com alimentos doados e sobras de quentinhas. A gente volta no próximo bloco para mostrar algumas soluções para nossa cidade. Muita coisa pode ser feita para melhorar a nossa qualidade de vida. Não perca, é daqui a pouquinho. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça.
Vinheta de transição no centro em círculo branco, escrito em amarelo. Repórter Justiça. Sequência de imagens de superquadras e vias de Brasília. Planejamento urbano, processo que envolve a criação ou desenvolvimento de áreas urbanas, melhora a qualidade de vida da população e também garante uma vivência mais ampla e aberta da cidade. Você pode pensar assim, mas uma praça é apenas uma praça. Não, Fernando a Sobrinho, praça, mestre em planejamento ela é uma urbano. catalisadora da vida social de um lugar, né? Então ela é, através da praça a gente consegue saber se aquela cidade, se aquele bairro, ele tem uma saúde urbana ou se há problemas urbanos. Estamos no Lago Sul, região nobre de Brasília. Viemos conhecer o processo de revitalização desta praça, que estava abandonada e destruída. Quem me recebe é o Rubens, administrador regional do local. Nós resolvemos entrar, tirar tudo que era desnecessário para que nós pudéssemos ter o parque que hoje já está instalado, e o trabalho de quase 2 anos é esse aqui que vocês estão vendo. O projeto de transformar o espaço para levar esporte e lazer aos moradores e visitantes incluiu a derrubada de estruturas, a recuperação de áreas e a limpeza tanto da orla como do lago também. As quadras foram repensadas para receber os praticantes de diversos esportes. Os arredores do lago também foram reestruturados para a prática esportiva aquática. O que estava abandonado se tornou ponto de lazer e convivência. É importante você trazer utilização para o espaço, utilização de qualidade, com beleza e segurança. Isso é importantíssimo, né? O nosso foco aqui inicial foi de trazer segurança para essa área. Professor do Departamento de Geografia, Instituto de Ciências Humanas da Universidade de Brasília e mestre em Planejamento Urbano, Fernando tem acompanhado há 16 anos, desde que mora aqui, o desenvolvimento desta outra praça em Águas Claras, região administrativa do Distrito Federal. Então aqui não tinha calçada, boa parte dessa quadra não tinha asfalto, né? Quando eu mudei para aqui, Fernando Sobrinho, mestre em planejamento urbano. Eram 3 prédios nessa quadra inteira. Então, o restante dos edifícios não existia. A gente tinha também uma qualidade de vida diferente, né? Então, era uma área que ainda existiam muitas chácaras, né? E a gente acordava de manhã com o canto de galinha, né? De galo pela madrugada. Parecia que a gente morava numa fazenda, né? Aqui. Como morador da região, conta que a praça só existia no papel, mas era utilizada, na verdade, como um campo de futebol de terra batida pelos poucos moradores que existiam e pelos trabalhadores da construção civil. Hoje, a praça está de cara nova e continua recebendo melhorias. Foi arborizada e teve os espaços reutilizados, com quadras de esporte, parquinho para as crianças e até uma biblioteca comunitária. Quando você usa, os usos são múltiplos, né? Eu posso ter um uso de lazer, eu posso ter um uso comercial, eu posso ter um uso de atividade física, né? Eu posso ter um uso de atividades culturais. Fernando Sobrinho, mestre em planejamento urbano. Eu posso ter um uso para o transporte público. Poder contar com espaços públicos como essa praça que a gente está é uma das melhores formas de sair de casa para respirar um ar puro, relaxar, organizar as ideias, conversar com os vizinhos e é claro que para quem tem cachorro também não tem jeito melhor de garantir aquele lazer de qualidade para os pets. É a hora mais feliz do dia delas é falar que vai passear. A Lola ama que joga o graveto para ela e aqui também tem essa opção, né? Caem os gravetos das árvores, então eu jogo. E uma coisa muito interessante também desse fato de ser mais arborizado é que cai folhas grandes, tanto verdes como secas. E aí é uma opção que a gente tem para economizar e reduzir também a quantidade de plástico, né? Com relação aos saquinhos de lixo. Então, uma opção que eu vejo é pegar as necessidades delas com as folhas grandes das árvores. Sara mora num prédio em frente à pracinha. Sempre usou espaço para passear e sentiu que o local tem ficado mais verde, limpo e seguro. Motivos de sobra para aproveitar tudo que a nova praça revitalizada pode oferecer. Faz toda a diferença, porque a gente se sente mais seguro em deixar os cachorrinhos passearem, porque mais limpa com relação também à altura do gramado.
né? Então, assim, quando a gente vai descer com elas, a gente tem que ter todo o cuidado ao soltar, e eu consigo ver o que elas estão cheirando, se elas estão comendo alguma coisa, se tem alguma coisa disponível para elas. Então, isso faz, sim, toda a diferença. Léo, você não tem noção de como isso faz a diferença. É bem-estar, qualidade de vida, fora tantas outras coisas também. Com certeza. Estamos falando sobre renovação, reinventar, sobre dar vida, movimento, gerar emprego e renda também. E aí tudo isso, junto e misturado, é a revitalização, não tem jeito. Bom, agora eu toco a bola para você. Beleza, deixa comigo. É legal você falar sobre isso, porque eu mostro agora outra iniciativa lá no setor hospitalar sul. É mais um exemplo de que revitalizar é também traçar um novo propósito. Uma praça entre hospitais e centros clínicos. Quem vê assim, tudo organizado, limpo, com a pintura em dia e com quiosques variados, nem imagina que há alguns anos esse mesmo espaço era tomado por veículos e ambulantes que atrapalhavam a locomoção de pedestres. Quem explica melhor é o diretor de Espaço Público e Qualificação Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF. Aqui nessa área exatamente era um grande bolsão de estacionamento. Clécio Rezende, diretor de Espaço Público. O projeto original do setor tinha previsto aqui a implantação de praças. Mas como a demanda de área para estacionamento sempre é maior, mais urgente, acabou com o passar do tempo sendo utilizado só como estacionamento. A revitalização da Praça dos Quiosques faz parte do programa Adote uma Praça, do governo do DF. O objetivo é firmar parcerias com empresários e moradores para manutenção e recuperação de áreas públicas. A reforma custou 6 milhões de reais e foi paga por 2 grandes hospitais da região. A gente via que aqui existia uma demanda muito grande de áreas diretor de Espaço Público e Qualificação Urbana. Que vem aqui ou acompanhar o paciente ou até mesmo usar o serviço que tem aqui de medicina. E não tinha espaço para ficar, a não ser os espaços internos dentro das próprias edificações. Praça de alimentação, novas calçadas e acessibilidade. A obra gerou mais de 200 empregos diretos e indiretos. E para os comerciantes, ter um local adequado é mais seguro e rentável. O que mudou para vocês? Ficou mais organizado, né? Adriano Souza, comerciante. Até a visão dos frequentadores mudou, né, em relação aos quiosques, então ficou bem mais organizado. Às vezes até muda até o tipo de clientela, né? Então assim, sem sombra de dúvida, ficou bem mais organizado. Então só isso aí, uma coisa definitiva, que antes era uma coisa incerta, né, que você podia estar ali e amanhã não estar. E hoje não, hoje é uma coisa definitiva. Para quem trabalha aqui no setor, muitas vezes não tinha opção de fazer um lanche com preço mais em conta ou almoçar. E aqui esse espaço acolhe também nesse sentido, né? Sem sombra de dúvida, sem dúvida. Até eles mesmos comentam, nossos frequentadores. Com um lanche com qualidade, com preço mais em conta, né? Kellen é enfermeira e trabalha num hospital ao lado da praça. Para ela, o espaço virou um ponto de apoio e a comida é boa, ela garante. Eu acho esse espaço ótimo, sabe? A gente precisa de um lazer, sabe? Eu amo a comida daqui, é maravilhosa. No próximo bloco a gente mostra outro exemplo de revitalização, mas um pouco diferente. Um espaço inédito que conecta arte, ciência e tecnologia. É o SESI Lab. A gente volta já. Vinheta de transição no centro, em círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. Vinheta de transição no centro, em círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. Um museu 100% interativo, um centro de arte, cultura, ciência, tecnologia e educação na área central de Brasília, que se tornou referência para o país. A gente tem aqui pessoas de todas as idades, Cláudia Ramalho, que se divertem, que se aprendem e o mais interessante, que são estimulados a desenvolver a sua curiosidade, a pensar em futuros, em possibilidades educativas, e é esse o nosso grande objetivo. Antes de mostrar as experiências que o museu oferece, a gente precisa contar a história do prédio que se confunde com a construção da capital federal. Ele foi projetado por Oscar Niemeyer e por muito tempo funcionou como uma unidade do Touring Clube do Brasil. Com o passar dos anos, o local foi abandonado e virou ponto de usuários de drogas. Depois se transformou em uma rodoviária para o entorno do DF.
O fato é que era preciso ressignificar o espaço. E é aí que entra o SESI e o SENAI. As instituições desenvolveram um projeto de experiência criativa, mas faltava o lugar. A gente identificou em São Francisco um museu, que é o principal museu de ciência lá dos Estados Unidos, chamado Exploratório, que tem uma experiência muito rica do ponto de vista de interatividade. Mas é uma interatividade com uma intencionalidade educativa nessa perspectiva de conectar ciência e tecnologia. Mas a ideia não era trazer uma filial do Centro Interativo Norte-Americano para o Brasil, mas servir de inspiração para criar um espaço inovador e bem brasileiro. O projeto arquitetônico é assinado por Gustavo Pena, que manteve as características originais idealizadas por Niemeyer. A nossa perspectiva é que, a partir dessa interação e dessa experimentação, eles possam aprender sobre conceitos científicos, pensar sobre questões de futuro, conhecer fenômenos físicos e biológicos. Então, para isso, né, a interação e essa perspectiva de aprender fazendo, para nós é fundamental. Um estímulo à criação, aos sentidos. Uma experiência que faz o visitante pensar e aprender conceitos e teorias na prática. Em um ano de inauguração, quase 300 mil pessoas passaram por aqui. A nossa chegada aqui em Brasília, né, e essa recepção do público, né, com o SESI Lab, eu acho que demonstra de fato que é possível, né, a gente construir esse interesse, é possível a gente falar sobre ciência de uma forma interessante, pensando em diversos públicos e de como essa agenda, né, da ciência e da tecnologia é uma agenda fundamental. Um circuito tecnológico que desperta as habilidades, com 3 pilares. O primeiro está ligado ao movimento, a uma abordagem que incorpora ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. O segundo está ligado à percepção da ciência numa perspectiva de meio ambiente, numa dimensão ética, de sociedade. E o terceiro o terceiro pilar que rege o projeto é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. É educação para além da escola. Repara só, ninguém com celular na mão no mundo de hoje é difícil encontrar, né? Não que seja proibido, mas quem está aqui esquece do mundo lá fora. Eu descobri umas coisas que eu nem sabia que dava para fazer. Por exemplo, o que? Me conta. Eu gostei daquela parte que tem o canudo que você bota no metal, você morde e você ouve os barulhos internos do corpo. Achei aquilo lá muito legal. É difícil dizer o que a gente achou de mais interessante, porque tudo é muito interessante, né? Mas eu gostei muito dos pêndulos ali no final, do exercício de esforço para acender as luzes, o secador, foi bem interessante. Como é que está sendo hoje aqui a experiência? Do que você mais gostou até agora? Por mim está sendo muito legal, fazia muito tempo que eu não me divertia assim. Acho que a experiência mais legal foi aquela sala amarela, que quando a gente colocava a luz ficava tudo branco, que é tipo a cor normal. Mas está sendo muito legal, muito divertido. Cores e sons. No piano fotovoltaico, cada nota aciona um diferente circuito eletrônico, que pode ser visto de perto. E que tal fazer um filme seu na estação de animação? Ou se movimentar na frente de uma câmera que detecta o calor do corpo que a gente não vê. Muito legal, muito diferente. Ingrid Silva, gerente comercial. Você consegue saber sobre coisas que você vive no dia a dia e nem imagina. Muito legal, tô amando. Eu e as meninas estamos amando muito, né, filha? E já que dizem que tudo que é bom tem reprise, acredite, tem gente que já visitou o museu 1, 2, 3 vezes. Hoje é a terceira vez, 3 dias consecutivos, cada dia com um neto diferente. E eles estão adorando, né? Muito legal. Nós estamos agora na sala monocromática, também chamada de sala amarela. Ela tem esse nome porque as únicas 2 luzes que tem aqui são amarelas. E isso traz uma experiência, uma sensação totalmente diferente. A gente observa que todos os objetos têm a mesma cor e um aspecto desbotado. Mas aí, olha só, quando a gente pega uma lanterna como essa daqui e aponta para o objeto, a mágica acontece.
É a primeira vez que eu venho aqui no SESI-Lab, né? Felipe de Alencastro, muito legal. Esse efeito de cor é uma coisa que a gente não vê todo dia, né? Realmente muito interessante para adulto e para criança. Às vezes a gente está caminhando aqui internamente e fala, puxa, nós conseguimos. E conseguimos fazer de uma forma muito especial que traz a nossa característica, a nossa diversidade, a nossa realidade e a nossa cultura. E o Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Já segue a gente no Instagram, é o @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser mandar um e-mail para a nossa produção, é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Créditos finais. Produção Judite Aragão. Reportagem Leonardo Ferreira, Renata Teodoro. Edição de texto Leonardo Ferreira. Edição de pós-produção Thiago Lopes, Paulo Mendonça. Cabelo, maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Lázaro Filho, Henry Góes. Assistência técnica Cleber Leite e Luiz Melo. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Oasa e núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social STF. Realização Rádio e TV Justiça 2024.